E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre os direitos autorais no audiovisual. Bom, a gente colocou algumas questões muito interessantes, né, certamente que foram bem esclarecidas, mas eu queria falar do guia que o Dr. Helder falou no bloco anterior sobre essa questão de direitos audiovisuais. Quando é que ela vai estar disponibilizada? O guia está sendo lançado essa semana, no dia 8, às 17h45, no Festival do Rio, riomarket.com.br, tem lá os workshops, os painéis jurídicos nesse dia, e o guia está sendo com grande ajuda, com grande apoio da Rio Film Commission, da Rio Filme, do Festival do Rio, do Governo do Estado e também da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Então, é um grupo, os apoios institucionais são importantíssimos para dar legitimidade ao guia que foi elaborado por nossos colegas da comissão. Somos 23 advogados que participaram, que contribuíram para esse documento, para essa publicação que foi criada com base em princípios, embora a lei de direitos autorais passando por um processo de reforma, a lei, na verdade o guia se baseou em princípios e esperamos que seja um guia duradouro, ou seja, tem uma vida bastante longa pela frente. Bom, no primeiro bloco, doutor Flávio, eu lhe fiz a provocação sobre a participação do poder público. Como é que isso se dá hoje efetivamente na criação de audiovisual? Porque existem municípios, inclusive, no Brasil, que se notabilizaram por esse fomento, as cidades que investiram muito nisso. É verdade. E a Rio Filme está desempenhando um papel de fomentar exatamente toda a atividade do audiovisual carioca, com o objetivo de transformar, naquilo que o Steve já havia falado, o Rio na capital do audiovisual na América Latina. E isso começou a partir do contrato de gestão firmado com a prefeitura, uma atitude inovadora, aliás, onde se estabeleceram 3 diretrizes estratégicas e, dentre elas, o incremento da produção audiovisual. Então, o apoio ao guia se insere perfeitamente nisso. Mas tira uma dúvida aqui, doutor Flávio, porque nosso programa é exibido para o Brasil inteiro. A Rio Filmes, ela estimula produtores cariocas para abordarem qualquer tipo de tema, mesmo não relacionado à cidade do Rio de Janeiro? Sim. Ou ela fomenta também produtores que estão localizados em outras partes do Brasil? Produtores localizados em outras partes do Brasil também. O que importa para a Rio Filme é essencialmente desenvolver a nossa indústria. Quer dizer, ainda que o tema eventualmente dependa de uma filmagem fora do município do Rio, para nós o que é importante é que o investimento, ou seja, as empresas utilizadas, os profissionais utilizados, sejam radicados no Rio, porque isso estimula todo o desenvolvimento dessa cadeia. E há um fundo, como é que funciona isso? Como é que funciona a dotação orçamentária? A empresa atua basicamente de 2 maneiras. Eu até preciso me corrigir, porque eu falei um fundo, na verdade, a gente tem um programa do Fomento ao Audiovisual Carioca, que é o FAC, que é através do edital, então são medidas, as pessoas propõem seus projetos e uma comissão pessoas não só, tem um integrante da Rio Filme na comissão só, do mercado e tal, se reúnem, selecionam os melhores projetos para receber esse apoio. E há também uma diretoria comercial que faz investimentos diretos em obras que tenham potencial de retorno financeiro para a empresa, que assim se oxigena e pode fazer novos investimentos, não dependendo mais exclusivamente dos investimentos da dotação orçamentária da prefeitura. Doutor Steve, tem sido muito comum, comentei isso no bloco anterior, no fechamento do nosso bloco, algumas imagens de documentários, enfim, de algumas imagens, conter algumas distorções em rostos ou nome de empresas, enfim. Isso é uma tendência, ou isso acaba com a informação sendo suprimido preventivamente?
Na verdade, isso é uma tendência. Infelizmente, isso acontece mais pela a preocupação dos produtores em relação ao uso de imagens de pessoas físicas, de entidades. E, na verdade, tem um lado muito positivo, porque é uma proteção da marca ou da imagem ou do direito autoral, propriedade intelectual de determinada pessoa, locação. Então, infelizmente, isso é uma prática que vai aumentar na medida que as pessoas tenham mais consciência sobre a importância da propriedade intelectual. Mas eu queria complementar um pouco sobre o tema, na verdade, Júnior, você mencionou com o Flávio, sobre os municípios e fora do Rio de Janeiro o apoio que podemos oferecer. De fato, a Rio Film Commission mantém acordos de cooperação técnica com municípios no interior do estado, especificamente para promover e ajudar nas filmagens que vêm acontecer fora da cidade do Rio de Janeiro, que estão aumentando e que, como nós somos do governo do estado, temos também o dever de promover essas localidades. Então, temos acordos com 8 ou 10 municípios, como Barra do Piraí, Angra, Búzios, Mangaratiba, Friburgo, vários, e através desses acordos podemos estender o uso do guia de propriedade intelectual e direito autoral para os produtores dessas localidades. Muito importante. Além disso, eu acredito que é necessário enfatizar um benefício importante da guia em relação a outros aspectos de propriedade intelectual. Especificamente, o produtor tem se mostrado pouco conhecedor de gerenciamento de direitos digitais, por exemplo, de como gerenciar as várias janelas de uso do produto dele na hora de vender o produto, comercializar, de licenciar, de assinar contratos. E essa guia, na verdade, vai abrir a porta para maior conhecimento e uso do produtor, que o produtor, na verdade, como titular dos direitos, ele deveria já pensar esses direitos e a propriedade intelectual quando ou antes mesmo de fazer a produção. Porque hoje em dia existe múltiplas janelas para o produtor explorar, que não é só nem a internet, mas a transmídia e a televisão por assinatura, e várias janelas, até mesmo no celular, que o produtor tem que estar consciente como melhor usar. E essa guia, como abre essa janela para a propriedade intelectual, vai ser muito útil para ele nesse sentido. É só para a gente ter uma ideia, doutor Helder. Quando a gente fala nesse guia, nós estamos falando assim, em quantas páginas, qual o volume disso? Que eu estou curioso, estou querendo ver esse guia logo também. O guia, ele na verdade se divide em 3 partes. A primeira, de noções introdutórias, né? Uma linguagem bastante coloquial, afinal o nosso público-alvo é o produtor, não é jurídico, né? Ele não tem conhecimento da linguagem, então é uma linguagem bem coloquial. E superar as noções, tem 31 perguntas, na segunda parte do guia. Na verdade, a gente apresenta perguntas e respostas, e principalmente são perguntas que surgiram exatamente do dia a dia do produtor, ou seja, como o Silvio comentou, né? A gente não vai esgotar, naturalmente é impossível esgotar as perguntas, mas foram selecionadas com base nas principais dúvidas. Como o Silvio comentou, né? Talvez mudar essa cultura de o produtor começar a procurar um advogado ao final ou quando der um problema. Muito pelo contrário. O advogado tem que funcionar na pré-produção, na aquisição dos direitos, para o produtor poder, então, começar a exercer, começar a produzir. E também a função do advogado na pós-produção, com a limpeza dos direitos. Na última parte do guia, é interessante que a gente faz um checklist, em que o produtor ele faz uma conferência que se atendeu às principais questões, como também se comentou, principalmente dos aspectos contratuais, né? Talvez os contratos, os instrumentos jurídicos, os negócios jurídicos, sejam o principal fundamento do guia para mostrar para o produtor o que não pode faltar no contrato. Bom, eu queria fazer várias perguntas aqui, o programa está quase no final. Com relação à internet, por exemplo, nós temos uma ferramenta na internet, doutor Flávio, que foi o Google, né, que gravou várias ruas, né, várias imagens, e a gente vê que eles estão tendo essa preocupação de não identificar placas, não identificar rosto de pessoas. Quer dizer, até nesse tipo de coisa
há que se ter esse tipo de preocupação? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a gente não sabe até que ponto eles tiveram essa preocupação preventiva ou reativamente às reações das pessoas que se incomodaram em ver suas privacidades expostas. Sabe de um caso na Inglaterra que alguém foi fotografado saindo de um sex shop. Ah, é? Esse eu não acompanhei. Mas já vi várias coisas. Tem pessoas tropeçando na rua, que aparece a sequência da pessoa tropeçando. A menina de camisola na janela. Pois é. Mas nesse ponto o guia comenta, né, a preocupação do produto, do uso da imagem, né, e o guia tem uma autorregulamentação, que é também um ineditismo, a inovação do Muito guia. Muito interessante. Vai aplicar, na verdade, a autorregulamentação que o próprio produtor vai poder se autorregular, né, e quem sabe essa autorregulamentação não seja usada numa ação judicial. Ou seja, o produtor se defendendo e falando, olha, juiz, eu segui as orientações do guia da OAB. Ou seja, a minha imagem é lícita. Então eu não posso ser punido, né? Ou seja, eu não posso ser condenado porque eu segui as orientações da OAB. O guia só complementando o que o Dr. Helder falou, o guia faz a ressalva de que é impossível garantir que o produtor não vá sofrer nenhum tipo de tentativa de ação ou de notificação, mas que seguindo aquelas diretrizes, ele pelo menos se previne da melhor maneira possível. E segue também a orientação que ele falou de agir, ter sempre a advocacia preventiva, que é muito melhor do que tentar solucionar posteriormente. Infelizmente, eu vou ter que terminar o Direito de Debate. Inclusive, nosso programa ele pode ser divulgado, viu? Podem divulgar nosso programa, não precisa apagar nossos rostos ali das imagens. Quanto mais gente estiver tendo contato com conteúdo que os nossos convidados ilustres aqui colocaram, para a sociedade será sempre muito bom. Mas Direito de Debate fica por aqui, mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site do AB, seção do Rio de Janeiro, acessando www.abrj.org.br. E você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o advogado Éder Galvão, membro da Comissão de Direito Autoral, Direitos Imateriais e Entretenimento do AB, seção Rio de Janeiro, o advogado Flávio Pugi, que é da Rio Filme, obviamente aqui do Rio de Janeiro, e também agradeço a participação do presidente da Rio Film Commission, Steve Solat. A gente se encontra no nosso próximo Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.